Olá, meus caros, boa noite. Meu nome é Rafael Moura, professor de Ética e Estatuto aqui dos senhores. Conforme a gente já teve o nosso primeiro encontro virtual, né, nosso primeiro online, de tema que abordamos atividade da advocacia e relações com os clientes. Espero que todos tenham acessado esse material, realmente visto essa aula, porque são dois temas extremamente relevantes para o exame da ordem de vocês, que é a atividade da advocacia e das relações com os clientes. Tema extremamente abordado nos últimos exames de ordens, ok? Então temos que ficar bem atentos com relação a esse tema. Qualquer dúvida que no decorrer da aula não pôde ser elucidado, você pode mandar a dúvida no portal ou por e-mail, que a gente está à disposição aqui para atendê-lo. Combinado? Outro tema extremamente relevante que é indiscutivelmente o tema mais recorrente da prova dos senhores, é o tema direitos dos advogados, tema dos direitos das prerrogativas, que sim, o examinador adora esse tema e é um dos temas sim mais cobrados no exame de ordem, em que se costumava efetivamente ter como garantia de 3 questões aí, no mínimo em cada exame, sobre esse tema. E aí agora a gente tem, né, tem exame que tem uma, tem exame que tem 2, tem exame que tem 3, então varia bastante. Ok? Então vamos lá. Aonde está esse tema, Rafael? O tema de direito dos advogados, pessoal, e suas prerrogativas, ele está constante, tanto do nosso estatuto, quanto do nosso regulamento geral. Ok? No estatuto, estamos diante do artigo 6º e do artigo 7º do Estatuto da OAB, nossa lei 8.906 de 94, e também temos disposições no nosso regulamento geral a partir do artigo 15 também desse instituto, ok? Do artigo 15 ao artigo 17, nós temos previsões acerca dos direitos e prerrogativas dos advogados. Beleza? Então tá. Vamos começar indiscutivelmente do tema mais cobrado, agora precisamente do Estatuto da OAB. Lança lá na tela. Pessoal, lá no Estatuto, no seu artigo 6º, trouxe a seguinte previsão, de que não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíproco. Pessoal, essa previsão já foi abordada inúmeras vezes na sua prova, discutindo, Rafael, existe hierarquia e subordinação entre advogados, Ministério Público e magistratura? Não, não existe nenhum tipo de hierarquia ou subordinação. E essa previsão do artigo 6º de que não há hierarquia nem subordinação, ela foi tão forte que ela se repetiu de forma, vamos dizer assim, particular em outro dispositivo também do nosso estatuto. Como eu marquei aqui, deixa eu tirar. Olha só. Artigo 44 do nosso estatuto da OAB. Olha lá. Artigo 44, parágrafo 1º. A OAB não mantém com órgãos da administração pública qualquer vínculo funcional ou hierárquico. Então nós temos essas duas previsões, dizendo que não há nenhum vínculo hierárquico ou funcional com nenhum órgão da administração, e essa previsão do artigo 6º aqui, dizendo também que não há hierarquia nem subordinação com o Ministério Público, com a magistratura, etc. Mas a gente sabe, né, que uma coisa é a previsão legal que está aqui esculpida e outra coisa é a prática. Eu vindo para cá, eu sou advogado criminalista, e vindo para cá eu recebi no grupo de criminalistas que eu sou integrante, um vídeo de um promotor de justiça, precisamente do GAECO, não sei de qual cidade, não sei de qual estado, interpelando, né, durante um interrogatório, interpelando a parte de forma extremamente respeitosa, mandando calar a boca, palavras agressivas. Ou seja, essa lei de abuso de autoridade, talvez nova, vai repercutir aqui o parágrafo 6º, né, em a gente respeitar o advogado no exercício da profissão. Vamos ver que isso, com essa nova lei de abuso de autoridade, a gente vai ter aplicação desse respeito recíproco. Porque a gente sabia muito bem que antes
isso não acontecia. Perfeito? Então, nossa na tela de novo. Parágrafo único. Então, a hierarquia ou a falta de subordinação não é só o Ministério Público. Olha lá. As autoridades, os servidores públicos e os serventuários de justiça devem dispensar ao advogado, no exercício da profissão, tratamento compatível com a dignidade da advocacia e condições adequadas ao seu desempenho. Sim, os servidores públicos, demais autoridades devem fornecer com toda educação, com toda dignidade, os instrumentos necessários para o exercício da advocacia. Pessoal, não tem mistério, se cair na sua prova sobre hierarquia e subordinação, você vai dizer que não há e ponto final, ok? São questões muito, muito simples de serem resolvidas, as questões que foram objeto desse artigo 6º, ok? Então não tem grandes dificuldades. Já o nosso artigo 7º, ele possui aí 21 disposições, e essas 21 disposições, realmente, ora a prova traz um inciso, ora traz outro, e esse a gente precisa decorar. Não é nem ler, decorar mesmo. A primeira previsão, são direitos do advogado e ao mesmo tempo da advogada. Exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. Ok. Rafael, então, entendo o seguinte. Eu ler isso, eu fico em dúvida. Será que o exercício da minha profissão, ele pode ser cerceado, ele pode ser limitado em alguma situação? Entenda o seguinte, pessoal. A sua inscrição principal, que todos aqui eu espero que obtenham com a aprovação do exame de ordem, vocês, ao requerer a inscrição nos quadros da OAB, terão como deferimento a sua inscrição principal. E o que é e aonde está localizada a sua inscrição principal? Meus caros, a sua inscrição principal está ligada ao seu domicílio profissional. E o que é, Rafael, meu domicílio profissional? A sede da atividade principal da minha advocacia. Então, se a sede da minha atividade principal da minha advocacia é em Minas Gerais, eu vou requerer minha inscrição em Minas Gerais. Ok? Então, a minha inscrição principal está ligada ao meu domicílio profissional, que domicílio profissional significa a sede da atividade principal da minha advocacia. Então, se eu exerço a minha profissão de forma principal em Minas Gerais, meu domicílio profissional será em Minas Gerais, portanto, quem deferirá a minha inscrição será o Conselho Seccional de Minas Gerais. Pelo amor de Deus, o ato de deferimento ou indeferimento da inscrição do advogado pertence ao Conselho Seccional, não ao Conselho Federal. A prova tenta induzir vocês a erro, dizendo que o Conselho Federal possui inúmeras competências, inclusive no que compete à inscrição. Não! A competência para deferimento ou não da inscrição do advogado compete ao Conselho Seccional. Então, muita atenção com isso aí. Ok? Tá. Agora, Rafael, se a minha inscrição principal ela é deferida ou não perante o Conselho Seccional, ou seja, cada estado da federação tem um Conselho Seccional, significa então que a minha inscrição em Minas Gerais, ela não é válida só em Minas Gerais, não? Eu posso usar a minha inscrição de Minas Gerais em todo o território nacional? Posso. Desde que não configure uma palavrinha mágica que pode mudar o gabarito que você vai marcar na sua prova. Pessoal, se constar lá na sua prova a palavra habitualidade, ok? Significa que eu estou exercendo em mais de 5 atos privativos de advocacia. A minha advocacia aonde? Em outro conselho seccional diverso da minha inscrição principal. Ok? Porque a minha inscrição principal é aonde? É aonde está sediado o meu domicílio profissional, ou seja, sede da atividade principal da minha advocacia. Se a prova mencionar que eu estou exercendo com habitualidade a minha profissão de advogado, significa que eu estou exercendo a minha profissão de advogado em outro conselho seccional, diverso de onde eu tenho inscrição principal. Porque, convenhamos, se eu estou inscrito em Minas Gerais, tem alguma limitação na minha advocacia dentro do estado de Minas Gerais? Não, não existe. Então, só pode existir
uma determinada limitação fora do meu estado de origem, fora da minha inscrição principal. Então a pergunta é, a minha inscrição principal, ela é válida em todo o território nacional? Sim. Eu posso exercer a profissão de advogado em todo o território nacional com a minha inscrição principal? Sim. Agora essa pergunta é, Rafael, se configurar a autoridade, ou seja, se eu praticar mais de 5 atos privativos como advogado em outro conselho seccional, eu tenho que requerer uma nova inscrição. E essa nova inscrição, ela é nomeada como inscrição suplementar. Ok? Rafael, então, eu tenho a minha inscrição principal. Ok? Eu tenho a minha inscrição principal. E eu tenho a minha inscrição suplementar, que, como disse, eu só requeiro se eu ultrapassar os 5 atos privativos perante outro conselho seccional. Ok? Agora, a minha inscrição principal, nós vinculamos a sede do meu domicílio profissional, como já falei exaustivamente. Tá bom, Rafael. Você disse também que a minha inscrição suplementar exige o pagamento de mais uma anuidade? Sim. Ok? Então, se eu ultrapassei 5 atos privativos, eu tenho que requerer uma nova inscrição. Qual inscrição é essa? Inscrição suplementar. Ok? Agora, Rafael, essa inscrição suplementar, quais atos não entram no cômputo dessa inscrição suplementar? Então vamos lá. Não será computado. Primeiro, impetração de habeas corpus. Não entra no cômputo de inscrição suplementar. Simples cumprimento de carta precatória. Ok? Atuação em inquérito policial, atuação em processo administrativo disciplinar e interposição de recurso especial e recurso extraordinário. Ok? Então, se eu tiver 5 atuações profissionais perante o Estado do Mato Grosso, ou seja, a minha inscrição principal, olha aqui, ó, a minha inscrição principal é em Minas Gerais. Aí eu estou exercendo lá no Mato Grosso a minha profissão como advogado. E lá eu excedi a 5 atos, ok? Lembre-se do básico da matemática. Exceder a 5, infeliz, são 6. A galera vê 5 intervenções, já acha que pode requerer inscrição suplementar. Ela só é exigida após 5 intervenções, portanto, com 6 intervenções. Com 5 intervenções, eu não sou obrigado a requerer inscrição suplementar. Aonde está isso, Rafael? Olha aqui, ó, artigo 26 do nosso Regulamento Geral. Olha a interpretação ao contrário do senso aqui, ó. O advogado fica dispensado de comunicar o exercício eventual da profissão até o total de 5 causas por ano, acima do qual obrigue-se a inscrição suplementar. Por quê? Se for acima de 5, não vai ser eventual, vai ser o quê? Habitual. Então se liga na palavra. Até 5 intervenções, exercício eventual. Superou 5 intervenções? Ok, habitual.
habitualidade. Aí eu estou obrigado a requerer inscrição suplementar. Rafael, mas eu sei de uma pessoa que tem várias atuações. Esquece a realidade e foca na prova. Ok? O que vai cair na sua prova é o que está disposto aqui. Não é a realidade. Beleza? Então tá. A realidade do mundo do direito é completamente diferente da nossa realidade legislativa, etc. Então, entenda o seguinte. Se eu tenho aqui 5 atuações já, a minha sexta é a impetração de HC. Não interessa. Não entra no cômputo. A minha sexta é um simples cumprimento de carta precatória. Também não vai interferir. Simples atuação em inquérito policial. Também não. Simples atuação em processo administrativo disciplinar. Também não. Ou eventual interposição de recurso especial ou recurso extraordinário. Ok? Essas 5 intervenções não entram no cômputo de inscrição suplementar. Ok? Deixa eu ver só se eu acho aqui. Vamos ver se vocês entenderam. Olha só. Um advogado inscrito na OAB do Paraná. Opa! Ao ler uma questão sobre inscrição suplementar, o que eu tenho que buscar? Eu tenho que buscar aonde é o meu domicílio profissional. Porque se eu descubro aonde é o meu domicílio profissional, é aonde a minha inscrição principal está localizada. Então, aonde que é? Um advogado inscrito no Paraná. Opa, então, meu domicílio profissional é no Paraná. Eu posso ter 1000 intervenções no Paraná, não posso? Ok. Fora do Paraná, depende. Então, olha só. Eu advogo para o Supremo, motivo pelo qual representa a empresa cliente em processo em diversos lugares. Aí eu tenho 2 ações e 3 impetrações de habeas corpus em Bombinhas. Dentro do tema de inscrição suplementar, não interessa o nome da cidade, e sim o estado no qual está vinculado. Rafael, eu fiz direito justamente por não saber geografia. Aí você quer me colocar isso? Sim. Noções de geografia de capital é necessário saber, tanto para a primeira fase quanto para a segunda fase. Já caiu inúmeras vezes na prova de penal, que é a minha área, no qual eu leciono junto com o quarteto, né? Nós temos o Mumu, né? O nosso Tinderman, que é o Murilo Ribeiro, né? Quem quiser se habilitar lá, se habilita no Tinder dele. Temos o nosso garoto fofinho, que é o Chiquinho, né? Francisco Menezes. Ele só não cresceu ainda, mas é um bom menino. E nós temos também o professor Cristiano Campidelli, o homem da tranca, junto com o Murilo, então tem que tomar cuidado. Nós já tivemos provas de segunda fase em que descreveu-se cidade de Natal. E tinha que constar lá nas razões recursadas do recurso de apelação o nome do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Quem não colocou o nome do tribunal, perdeu meio ponto. Então nós temos que ter noção de geografia, sim. Ok? Sobretudo na segunda fase. Na primeira, com relação a esse tema aqui, joga na tela de novo. Normalmente se traz o Estado, só para tranquilizá-los. Ok? Dentro de ética costuma sim trazer o Estado. Tá bom? Mas na segunda fase não. Então vamos lá. Eu tenho 2 ações e 3 impetrações em Bombinhas, Santa Catarina. Então, peraí, eu tenho 5 intervenções em Santa Catarina, sendo que 2 são ações e 3 são habeas corpus. Eu ultrapassei em Santa Catarina? Não. Então, beleza, estou fora. Eu tenho 5 ações em Curitiba, mais uma ação em Irati. Opa, dentro do mesmo estado. Dentro do mesmo estado deu 6. Então tá. 2 ações em Mossoró, Rio Grande do Norte. Mais 2 ações em Natal. Ultrapassou? Não. 7 ações em Xixfora. É minha terra natal. A gente é carioca, né, do Brejo. A gente sente a maresia, né, bebe água pura, não bebe água contaminada, mas a gente sente os efeitos do mar, né? Tem maresia no carro, na janela, é foda. Mas pertence a Minas Gerais. Juiz de Fora, então, 7 atuações. 7 ações em Minas Gerais. Ok. E eu tenho 6 ações em Recife, Pernambuco. Opa, 6 ações. Então, eu analisando friamente, eu vejo que eu tenho
Uma, vamos dizer assim, um excesso aqui, outro excesso aqui e outro excesso aqui. Ok? Tá bom. Ademais, são 9 recursos especial originais da Paraíba, tramitando no Superior Tribunal de Justiça, em Brasília. Faltou português aqui, especiais. Quantas inscrições suplementares eu estou legalmente obrigado a promover? 2, 3, e aí? É claro que sendo alguém do crime, eu tive várias vezes o dolo de perguntar para vocês. Eu tenho 6 intervenções aqui, eu tenho 7 aqui, tenho 6 aqui. E vários senhores ficaram em silêncio. Vamos se valer do exercício de direito constitucional do silêncio para não responder? Não, essa sei, tá bom. Pessoal, peraí. Eu tenho 6 no Paraná. Mas infeliz, aonde é meu estado? Aonde é minha inscrição principal? Se é no Paraná, eu não excedi no Paraná não, pelo amor de Deus. Então eu vou requerer somente em Minas Gerais e em Pernambuco. Combinado? Tem que prestar muita atenção ao ler. Porque, assim como eu fiz isso, a gente lê sendo induzido a erro na prova do exame de ordem. Ética não é difícil, mas você é induzido a erro o tempo todo. Esse é meu papel aqui. Então a gente não pode dar bobeira numa questão tão simples. Aí você fala assim, Rafael, mas eu fiquei com 39. Não, infeliz, você ficou com menos 41 pontos. E essa questão poderia fazer a diferença dos senhores. Então a gente não pode perder um ponto bobo na prova do exame de ordem. Ok? Então é sempre ler aonde é meu domicílio profissional. Descobri. Bacana. Aonde são intervenções que estão dentro da minha área de inscrição principal. Porque aí eu vou ignorar. Aonde está fora, ok. Combinado? Tranquilo? Então tá. Estão anotados aí. Não vai confundir essa palavra habitualidade não, hein? Então, já caiu uma questãozinha sobre isso. Várias sobre inscrição suplementar, mas uma perguntando: eu, advogado, posso exercer com liberdade a minha profissão em todo o território nacional? Sim, sem nenhum problema. Está aí a previsão legal, ok? Mas você vai lembrar intuitivamente, opa, eu tenho que lembrar da inscrição suplementar. Inciso segundo, tem nova redação, dada pela Lei 11.767. Vamos lá. É direito do advogado a inviolabilidade do seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, e sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativa ao exercício da advocacia. E a prova do exame de ordem já cansou de perguntar desse inciso. E qual que é a pergunta que se traz? Rafael, a inviolabilidade do escritório de advocacia, ela é relativa ou ela é absoluta? Relativa. Por quê? Porque a lei, no seu parágrafo 6º e no seu parágrafo 7º, permitiu que se quebre a inviolabilidade do escritório de advocacia. Se permitiu na própria lei que se quebre a inviolabilidade do escritório, ela não é absoluta. Você vai responder na prova que ela é relativa. Ok? Então, a inviolabilidade do escritório, ela é relativa. Por quê? Olha aí, ó. Parágrafo 6º do artigo 7º. Presentes indícios de autoria e materialidade. Então tá, eu tenho que ter indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte do advogado. É por parte do advogado. Combinado? Então tá, a prova já vai perguntando, eu preciso de certeza para quebrar a inviolabilidade? Não. Indícios de autoria e indício de materialidade. Não preciso de certeza. Cuidado com isso na prova. A autoridade judiciária competente poderá decretar a quebra da inviolabilidade. Pergunta, a autoridade judiciária competente é o delegado ou é o magistrado? Magistrado. Ok? Ela é judiciária. Outra pergunta. Pode decretar a quebra da nulidade, de que trata
o inciso segundo do cabo desse artigo. Em decisão motivada. Então, para quebrar, tem que ter indício de autoria e materialidade, tem que ter uma autoridade judiciária competente e tem que ser por meio de decisão motivada, ok? Expedindo mandado de busca e apreensão, atenção, específico e pormenorizado, ok? Tem que ser específico e tem que ser pormenorizado. A ser cumprido na presença de representante da OAB, ok? Sendo, em qualquer hipótese, vedada a utilização dos documentos, das mídias, dos objetos pertencentes a cliente, advogado averiguado, bem como os demais instrumentos de trabalho que contêm informações sobre clientes. Então a pergunta é, o escritório de advocacia, ele é inviolável? E aí? Sim ou não? Ele é inviolável? De forma relativa, né? De forma relativa eu posso quebrar a inviolabilidade do escritório de advocacia. Bacana. Quais são os requisitos? Presença de indício e de autoria e materialidade, não é certeza. Por autoridade judiciária competente, decisão motivada, mandado de busca e apreensão específico e pormenorizado, e tem que ter acompanhamento de representante da OAB. Então, a pergunta de prova já cansou de falar. A polícia pode chegar e apreender toda a documentação, todos os documentos do escritório? Não. Tem que ser específico e tem que ser pormenorizado. Rafael, na busca e apreensão não estava presente o representante da OAB. Busca e apreensão será ilegal. Mas cuidado, essa busca e apreensão só será ilegal se acontecer o seguinte caso. A autoridade judiciária competente notificou a OAB. OAB, amanhã eu vou quebrar a inviolabilidade do escritório. Mande 2 representantes para mim da OAB. Aí a OAB não mandou. E a polícia precisava cumprir a ordem. Se a OAB não mandou o representante sendo regularmente notificada, prejuízo seu. A busca e apreensão vai acontecer mesmo sem o representante. Agora, não houve representante porque a autoridade judiciária não notificou a OAB. Aí essa busca e apreensão será ilegal. Combinado? Então, indício de autoria e materialidade, não certeza. Autoridade judiciária competente, mandado de busca e apreensão específico e pormenorizado, uma decisão motivada e tem que ter acompanhamento de representante da OAB. Atenção com isso aí. Artigo 7º, parágrafo 6º do Estatuto da OAB. Vamos lá, parágrafo 7º agora. Dentro do mesmo tema. Fala uma coisa óbvia, né? Essa prerrogativa é da advocacia. Aí vem o parágrafo 7º. A ressalva constante do parágrafo 6º deste artigo não se estende a clientes do advogado averiguado que estejam sendo formalmente investigados como seus partícipes ou coautores pela prática do mesmo crime que deu causa à quebra da inviolabilidade. Isso é o parágrafo 6º, uma prerrogativa da advocacia, não do cliente. Ok? Então atenção com isso aí. Com esses requisitos para eu quebrar a inviolabilidade do escritório de advocacia. Então cuidado. Ela não é inviolável de forma absoluta, ela é relativa. Inciso 3º. Eu, como advogado, tenho o direito de comunicar-me aqui com meus clientes, pessoal e reservadamente. Pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração. Quando esses se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis. Ok? Uma vez eu compareci numa unidade prisional, aí eu já tem 7 anos que eu acompanho esse cliente, aí ele não é um delinquente habitual, é porque tem cumprimento de pena e tal. Aí o que aconteceu? Eu cheguei, entrei lá na PAC, aí fui lá para a salinha, né, que é atendimento advogado, aí entra o supervisor da segurança junto na sala. Falou, não, eu vou presenciar a conversa, porque eu sou inspetor de segurança, eu tenho que participar. Falou, meu amigo, mas você não vai participar não. Por quê? O estatuto fala pessoal e reservadamente. Não, mas o estatuto aqui prevê isso. Falou, não, mas a lei prevê uma coisa maior. Você não vai querer discutir o estatuto e a lei. Aí, pode chamar o seu supervisor aí, que tem uma coisa errada. Aí ligou para o supervisor,
não, doutor, realmente o senhor está certo, tal, aí não pode participar, não. É óbvio, né? Pessoal e reservadamente não pode ter a participação de alguém. Aí, outra vez, foi expedido, né? O que estava acontecendo em Minas Gerais? Em Minas Gerais estava acontecendo muito golpe, né? De advogado indo no presídio e roubando cliente de outro advogado. E realmente estava uma farra em Minas Gerais isso. Os clientes vão lá, verificam o nome do preso, jogam no Siscom, descobre quem é o advogado, vai lá no presídio, conversa com ele, fala que você não está trabalhando, tal, tudo inventando desculpa para trocar de advogado. Aí, até me impressionou. Cansado de presenciar isso, as autoridades do sistema carcerário de Minas Gerais baixaram uma portaria determinando que agora, para toda e qualquer conversa de advogado com o cliente, era necessário que o advogado apresentasse uma procuração prévia para ter direito de conversar com o preso. É até louvável, mas é ilegal. Porque a lei falou que eu não preciso de procuração para conversar com o cliente. E essa procuração, essa portaria de Minas Gerais, ela foi revogada, graças a Deus. Ok? Então, eu não preciso nem de procuração para conversar com o cliente, esteja no presídio ou não. Rafael, mas o cliente está no regime disciplinar diferenciado, está no RDD. É um preso perigoso. Eu tenho direito de conversar com ele mesmo assim? Sim. É um direito do preso constitucional e um direito legal do advogado. Outra vez eu cheguei no presídio, aí falou, não, doutor, seu cliente foi pego com o celular na cela. Ele está de castigo. 10 dias no fechado. Não pode sair da cela não, está de castigo. Aí foi, olha, pode chamar o diretor, porque quem aplica castigo em mim era a minha mãe. E o castigo se estende ao preso, não ao advogado. Então você vai trazer ele para conversar comigo? Sim. Não, doutor, ele tá no fechado, ele está de pena. 10 dias não pode sair da cela. Vai trazer sim. A penalidade é administrativa para o preso, não para o advogado. Aí, com muita insistência, conversa com o diretor, conversa com o outro e tal, vem o preso para mim. Aí, ou seja, quem quer advogar, sobretudo na área criminal, precisa saber isso aqui, de cor e salteado. Porque é o tempo todo alguém querendo sacanear. Vocês não têm noção do tempo todo. Eu cheguei no presídio outro dia, não, o horário de atendimento é até 5 horas. Falei, não. A resolução entre a OAB e o Estado dita 18 horas. São 5 horas. Você vai trazer o preso, sim. Aí você conversa, não vou trazer, tal. Então chama o diretor, tal. Se você não tiver um embate sempre, você vai embora na primeira negativa. Então, quer atuar na criminal, quer atuar em qualquer área, saiba isso aqui, sabe o estatuto. Ele não vai só para a prova, ele é pro resto da sua vida. Beleza? Então vamos lá. Inciso terceiro, pelo amor de Deus, eu não preciso nem de procuração para conversar com o preso, independentemente se está incomunicável ou não. Ok? E tem que ser pessoal e reservadamente. Inciso quarto, esse aí a gente precisa estudar para a prova aí para realmente ter essa garantia. Olha só, inciso quarto, ter a presença de representante da OAB quando preso em flagrante, por motivo ligado ao exercício da advocacia, para a lavatura do auto respectivo, sob pena de nulidade. E nos demais casos, a comunicação expressa a seccional da OAB. A redação é um pouco confusa. Vamos entender o que o inciso 4 aí fala. Traz para mim. O inciso 4 diz o seguinte, eu, advogado, posso ser preso em flagrante? Posso. Eu posso. Só que para eu ser preso em flagrante, por motivo ligado ao exercício da advocacia, tem uma obrigação. Se eu for preso em flagrante por motivo ligado ao exercício da advocacia, eu só posso ser preso com a presença de representante da OAB. Sob pena dessa autodivisão em flagrante ser ilegal. Agora, Rafael, eu posso ser preso fora do exercício da profissão? Posso. Vai precisar do representante da OAB? Não. Basta a comunicação à seccional da OAB. Seccional da OAB? Acabei de prender um advogado. Pronto. Por quê? Se a OAB quiser participar dessa prisão, ela participa. Se ela não quiser participar, ela não participa. Rafael, se não tiver a comunicação seccional, também será ilegal essa prisão. Ok? Mas isso, se não tiver a comunicação, você vai pensar isso na vida real. No exame de ordem, indaga-se. No exercício da profissão, prisão em flagrante, com representante.
Fora do exercício, basta a comunicação. Ok? Exame de ordem pergunta basicamente isso. Posso ser preso por motivo ligado ao exercício da advocacia em flagrante? Posso. Ok? Agora, cuidado. Para eu ser preso em flagrante por motivo ligado ao exercício da advocacia, além de precisar de representante da OAB para que essa prisão seja legal, tem que ser um crime inafiançável. Rafael, aonde está isso? Coloque embaixo do inciso 4º aí, ó. Vide parágrafo 3º. Olha aí, ó. O advogado somente poderá ser preso em flagrante por motivo ligado ao exercício da profissão em caso de crime inafiançável, observado o disposto no inciso 4º deste artigo. Combinado? Então, atenção com isso aí. Rafael, então tá, eu posso ser preso no exercício da profissão por desacato? Não, não é crime inafiançável, ok? É um crime, inclusive, de menor potencial ofensivo. Então, atenção com isso aí. Mais uma vez, vamos lá. Para eu ser preso no exercício da profissão, eu preciso de representante da OAB, se o motivo for, né, de uma prisão em flagrante no exercício da profissão. Se esse representante não está presente por culpa da própria OAB que não mandou representante, sinto muito, sua prisão será legal. Agora, a polícia que não notificou a OAB, consequentemente, faltou representante por culpa da própria autoridade policial. A auto de prisão em flagrante será ilegal. Ok? Rafael, já cansou de ser cobrado na prova? Bafômetro. Você é advogado, você está dirigindo na cidade onde você reside e você é flagrado dirigindo, né, estando alcoolizado. E aí? Você precisa de representante da OAB ou não? Lógico que não. Você não está no exercício da profissão. Combinado? Então, atenção com isso aí. Basta a comunicação seccional da OAB de que o advogado foi preso. Só isso. Ok? Agora, esse inciso 5º você tem que estudar demais para passar no nome de ordem para ter direito a ele. Olha lá, inciso 5º. Eu, advogado, não serei recolhido preso antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de estado maior, com instalações e comodidades condignas, assim reconhecidos pela OAB, e na sua falta em prisão domiciliar. Finalmente, caiu por terra o entendimento do Supremo, né, um tanto quanto equivocado, de que seria possível a prisão em segunda instância. Por quê? Isso estava repercutindo na prova dos senhores. Por quê, meus caros? O inciso 5º determina que a prisão especial do advogado, vamos dizer assim, que é ficar recolhido em sala de estado maior, ou, se não tiver ela presente, em prisão domiciliar, até o trânsito em julgado. Mas estava a jurisprudência dos tribunais fazendo a mesma interpretação que fez para a Constituição. Ora, se entende-se na Constituição que é até segunda instância, aqui estava mandando prender o advogado após todos os julgamentos, todos os recursos na segunda instância. Agora, a redação voltou a estar de acordo com o entendimento supremo, então está tudo bem. Ok, pessoal? Então, entenda o seguinte, enquanto o inciso 4º discute se é para eu estar no exercício da profissão ou fora do exercício da profissão para ser preso em flagrante ou não, o inciso 5º, você entende que precisa estar no exercício da profissão ou em qualquer hipótese? Rafael, eu entendo que em qualquer hipótese. Por quê? Porque eu não posso fazer uma interpretação em contrário senso em prejuízo do réu. Não está disposto no artigo. Logo, se não está disposto no artigo, presume-se, basta a qualidade de advogado para eu ter direito à sala de estado maior ou prisão domiciliar. Ok? Então, sendo um advogado regularmente inscrito na OAB, eu tenho direito a ficar em sala de estado maior, na sua falta em prisão domiciliar. Rafael, o que é efetivamente considerada sala de estado maior? Nós temos o entendimento por parte do nosso Supremo Tribunal Federal do que seria isso.
Mas, infelizmente, o próprio Supremo, em algumas oportunidades, não atende, né, a esse requisito que ela trouxe em publicação dela mesma. Olha aqui, ó. Legislação anotada, nós temos aqui lá no Supremo, Lei 8.906, ok? Aí você vem aqui, ó. Artigo 7º, inciso 5º. Cadê a barrinha aqui? Crescer mais aqui, ó. Olha aqui, ó. Sala de Estado-Maior se define por sua qualidade mesma de sala, e não de cela ou cadeia. Sala essa instalada no comando das Forças Armadas ou de outras instituições militares, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, e que em si mesma constitui um tipo heterodoxo de prisão, porque destituída de portas ou janelas com essa finalidade específica aí de encarceramento. Ok? Aí aqui ele repete. Por Estado-Maior, se entende o grupo de oficiais que assessoram o comandante de uma organização militar, Exército, Marinha, Aeronáutica, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. Assim sendo, Sala de Estado-Maior é o compartimento de qualquer unidade militar que, ainda que potencialmente, possa por eles ser utilizado para exercer suas funções. A distinção que se deve fazer é que, enquanto uma cela tem como finalidade típica o aprisionamento de alguém, e por isso, de regra, contém grades, uma sala apenas ocasionalmente é destinada para esse fim. De outro lado, deve o local oferecer instalações de comodidades condignas, ou seja, condições adequadas de higiene e segurança. Traz para mim. Infelizmente, em Minas Gerais, por mais que a OAB já tenha emitido um parecer do Conselho Seccional dizendo que em Minas Gerais não há sala de Estado-Maior condigna, ok? A maioria de juízes criminais entendem que a penitenciária Nelson Hungria, sediada em Contagem, ela é uma prisão que atende os requisitos de sala de Estado-Maior. Eu não sei, talvez, o português desses juízes para definirem e entenderem ela como sala de Estado-Maior, porque ela não é uma unidade do Corpo de Bombeiros, ela não é uma unidade da Polícia Militar, do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica. Ela é um presídio da mesma forma. E o advogado não poderia ficar no presídio. E é curioso que os juízes entendem, para determinadas autoridades, que Sala de Estado-Maior deve ficar em Corpo de Bombeiros, que foi o caso de quem? Eduardo Azeredo e o deputado que está preso, Júlio... Um deputado mineiro aí que está preso aí, esqueci o nome dele, Júlio Tananã. Cabo Júlio, é o Cabo Júlio. Essas duas pessoas estão em unidades, estavam, né? Foram soltas. Estavam em unidades prisionais de Sala de Estado-Maior. Os dois estavam no Corpo de Bombeiros. Um na Afonso Pena, outro na Antônio Carlos. Para eles existem, para o advogado, não. Nelson Hungria. É triste, muito triste. Mas, né? Pelo menos a gente tem essa garantia de alguns juízes deferirem a prisão domiciliar. Alguns. Uhum. Entenda o seguinte, Rafael, esse entendimento, ele é vigente? Sim, esse entendimento é vigente desde 94, que é a época do Estatuto, e até hoje, ok? E eu, justamente por atuar na área, eu conheço a jurisprudência como ninguém disso. Então, o entendimento de alguns juízes é que a Nelson Hungria está apta, mas temos parecer da OAB de que não atende. E alguns juízes, então, deferem a prisão domiciliar.
O importante é saber, para o estatuto, salvo estado maior. Na sua falta, prisão domiciliar. A prisão domiciliar não será deferida de imediato, somente diante da ausência de salvo de estado maior. Ok? Entenda o seguinte, se o advogado sofrer um processo disciplinar e sua OAB for suspensa preventivamente ou sua OAB for cancelada, acabou salvo de estado maior. Ok? Então, duas hipóteses. Suspensão preventiva do advogado ou cancelamento da OAB gera a interrupção do direito a salvo de estado maior ou prisão domiciliar. Fechado, pessoal? Então, não é uma faculdade do juiz. É um dever conceder salvo de estado maior. Perfeito? Porque está previsto em lei. Mas uma coisa é estar previsto, outra coisa é ser cumprida, né? Então vamos lá. Resolvido o inciso 5º, atenção com isso, ok? Vamos lá. Já que a gente falou de prisão, só para encerrar isso aí, vamos dar um pulinho no regulamento geral, no tema justamente que trata, né, de prerrogativas e direitos, etc., dos advogados, que é o mencionado artigo 15 do nosso regulamento geral. Olha aí, ó. 2 direitos prerrogativos. Artigo 15. Compete ao presidente do Conselho Federal, do Conselho Seccional ou da subseção, ao tomar conhecimento de fato de que possa causar ou já causou violação de direitos ou prerrogativas da profissão, adotar as providências judiciais e extrajudiciais cabíveis para prevenir ou restaurar o império do estatuto, em sua plenitude, inclusive mediante representação administrativa. O presidente pode designar advogado investido de poderes bastantes para as finalidades deste artigo. O que ele quer dizer? Que existe justamente a comissão de prerrogativas da OAB. Cada conselho seccional possui a sua comissão de prerrogativas da OAB, que é justamente para exonerar o presidente da OAB de desempenhar essas funções. Então ele nomeia a comissão de prerrogativas para tomar conta dessas situações. É isso que diz o parágrafo único. Aí vem o artigo 16. Sem prejuízo da atuação de seu defensor, contará ao advogado com assistência de representante da OAB nos inquéritos policiais ou nas ações penais em que figurar como indiciado, acusado ou ofendido, sempre que o fato a ele imputado decorrer do exercício da profissão ou a este vincular-se. Ok? Então tá. Então o advogado está sofrendo uma ação penal, ou um inquérito, ou uma ação penal privada, em decorrência do exercício da profissão. Ok? Eu tenho direito, enquanto advogado, a constituir meu advogado particular. Isso é um direito consagrado na Constituição. Além disso, a OAB vai figurar como o quê? Interessado. Ela figura aqui como assistente nesse procedimento para verificar se todas as prerrogativas da advocacia estão sendo cumpridas. Então, não é que se tem defensor constituído, a OAB não participa. A OAB vai participar de qualquer forma, com defensor constituído ou sem defensor constituído. E quando ela participa sem defensor constituído, ela não é advogado daquele acusado. Ele é o quê? Tão somente uma assistência no procedimento. Ok? Artigo 17. Compete ao presidente do conselho ou da subseção representar contra o responsável por abuso de autoridade quando configurada a hipótese de atentar à garantia do exercício profissional prevista na Lei 4898 de 65, extinta Lei de Abuso de Autoridade. Ok? Então vamos lá. Encerrado aí mais ou menos o tema prisão, vamos ver o inciso 6º. Eu, como advogado, tenho direito de ingressar livremente. Onde? Nas salas de sessões dos tribunais, mesmo além dos cancelos que separam a parte reservada aos magistrados. Aí a FGV cansa de trazer na prova dos senhores de que o advogado não pode ultrapassar esse cancelo para entregar memoriais ou para conversar com o magistrado ou com o desembargador. Pessoal, sempre essa parte reservada dos magistrados, o advogado pode ingressar livremente, mesmo sem autorização, estando no exercício da profissão. Ok? Fala lá que o servidor diz que é proibida a entrada dentro daquele recinto, fala que ele é admoestado pelo juiz. Não, você tem direito de ingressar livremente e ponto final. Você vai marcar isso e acabou. Letra B.
Eu também posso ingressar livremente nas salas e dependências de audiências, secretarias, cartórios, ofícios de justiça, serviços autoriais de registro e, no caso de delegacias e prisões, mesmo fora da hora do expediente e independentemente da presença de seus titulares. Ok? Então, mesmo fora da hora do expediente, atenção com isso, e mesmo não estando presentes seus titulares. Ok? Ah, Rafa, então eu posso ir na delegacia somente quando o delegado está lá? Óbvio que não. Estando qualquer servidor para ser atendido, você tem direito de ingressar livremente. Letra C. Eu, como advogado, também posso ingressar livremente em qualquer edifício ou recinto em que funcione repartição judicial ou outro serviço público, onde o advogado deva praticar ato ou colher prova ou informação útil ao exercício da atividade profissional, dentro do expediente ou fora dele, e ser atendido desde que haja presente qualquer servidor ou empregado. Ok? E por fim, letra D é campeã da prova, pessoal. Pelo amor de Deus. Letra D. Eu, advogado, posso ingressar livremente em qualquer assembleia ou reunião de que participe ou possa participar o seu cliente, ou perante a qual este deva comparecer, desde que munido de poderes especiais. O pessoal já cansou de cobrar essa questãozinha na prova, dizendo que o advogado vai participar de uma assembleia de que o seu cliente deveria participar, munido com a procuração para o foro em geral. E então o presidente da assembleia indefere a participação daquele advogado. Indaga se a atuação do presidente foi correta ou não. E aí? Foi correta, porque só posso participar da assembleia reunião com poderes especiais. Não basta ter só procuração. Tem que ter procuração com poderes especiais para participar daquela assembleia ou reunião. Ok? Então você vai atentar a isso para a reunião de condomínio do seu prédio. O advogado vai participar lá. Espera aí, doutor, você tem procuração com finalidade específica para participar da reunião? A sua procuração, ela tem poder específico para votar? Porque senão o senhor só vai participar. Se você não tem poder de voto, você não pode. Ok? Então atenção com isso. Participar de assembleia reunião de que deva seu cliente participar somente com poderes especiais na procuração. Inciso 7º. Eu, advogado, posso permanecer tanto sentado quanto em pé. Ok? E também, pessoal, então cuidado. O verbo aqui é permanecer, sentado ou em pé. E aqui embaixo é falar, sentado ou em pé. Você pode escolher ou permanecer sentado ou em pé, ou falar sentado ou em pé. Vamos lá, no permanecer. Eu posso permanecer sentado ou em pé e me retirar de qualquer dos locais indicados no inciso anterior, independentemente de licença. Não precisa pedir benção para sair da sala dos outros, não, pessoal. Sou advogado, estando no exercício da profissão, eu saio independentemente de licença. Ok? Então, atenção com isso aí. Eu, advogado, também posso me dirigir diretamente aos magistrados, nas salas e gabinetes de trabalho, independentemente de horário previamente marcado ou outra condição, pessoal. A única coisa para conversar com o magistrado que eu tenho que respeitar é a ordem de chegada. Rafael, mas o caso é urgente, eu tenho urgência no caso. Não interessa. A única ordem vai ser a de chegada. Nenhum outro critério vai preponderar aqui. Não precisa de horário previamente marcado e depende somente da hora de chegada. Vai cumprir isso, Ivan, no STJ. Vai cumprir isso, Ivan, no STF, para ver se algum ministro recebe. Vai cumprir. É difícil. Já fui várias vezes no Supremo, no STJ. Às vezes você agenda, né, com o ministro, por exemplo, Lewandowski, mas você não consegue agendar com outro ministro. Aí você vai lá, na cara de pau, né? Eu queria ver se realmente o ministro Fux pode atender e tal. Não, ele só atende com horariamente previamente marcado. E aí ele fala, por que, doutor? Tem um ato da publicidade.
Se o senhor agenda aqui uma reunião com o ministro, esse ato é publicado no site Supremo. Sim, mas e daí? Quantas reuniões ocultas que são realizadas e a gente não sabe, né? Mas uma coisa é o ser vivo, né? Outra coisa são deuses superiores. É difícil, é difícil. E tem ministro que não tem agenda. Eu nunca consegui despachar, tentando marcar com 8 meses de antecedência com Marco Aurélio. Não tem agenda, não tem agenda. Ele escolhe quem ele atende. É duro. Então você lê isso aqui e acha que é fácil? Não é não, não é não. Você passa na prova e só ganha um boleto. Só isso você ganha. E muita dificuldade, viu? A vida de advocacia não são flores. É muito cacto que você enfrenta. O inciso 9, pessoal, ele foi julgado inconstitucional. Por quê que ele foi julgado inconstitucional? Porque ele estava garantindo a sustentação oral de advogado para qualquer recurso. Aí o Supremo falou, peraí, tem recurso que não cabe sustentação oral, embargo de declaração, agravo, tem recursos que não cabe sustentação. Então o Supremo julgou inconstitucional, porque falava de todo e qualquer recurso, e falava que a sustentação oral ia aqui, presta atenção, ia ser após o voto do relator. Como é que é na vida real? O advogado sustenta antes ou depois do relator falar? Óbvio que antes, né, pessoal? Depois do relator falar, só existe em um lugar, ok? Em que o advogado sustenta depois do relator proferir o seu voto, dentro da OAB. Nas sessões de julgamentos da OAB, primeiro o advogado chega e ocupa a tribuna. Ao ocupar a tribuna, o relator profere voto. Se o voto do relator for favorável ao advogado, o advogado nem sustenta. Aí o presidente da sessão pergunta, existe voto divergente? Se existir, o advogado sustenta. Se não existir, o advogado nem sustenta. Agora que interessante, se o advogado está perdendo, ele já sabe o voto do relator. Então ele já sabe aonde ele tem que bater para ganhar. Então é bem interessante. Mas isso acontece só dentro da OAB, que o advogado sustenta depois do voto do relator. Segundo, um sócio meu, que ele atua na área trabalhista, isso é muito comum na área do trabalho, no TRT, etc. Que os embargadores do TRT costumam realmente antecipar o voto antes do advogado sustentar. Isso também ajuda o advogado, ok? Mas, se perguntado, só dentro da OAB, ok? E qual que é o prazo? 15 minutos, ok? 15 minutos. Então, por isso que foi julgado inconstitucional. Não é qualquer recurso e não é após o voto do relator, é antes do voto do relator. Inciso 10º. É direito do advogado usar da palavra pela ordem em qualquer juízo ou tribunal, mediante intervenção sumária, para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos, documentos ou afirmações que fluam no julgamento, bem como para replicar a acusação ou censura que lhe forem feitas. A FGV já cansou de trazer uma questão dessa, dizendo que o advogado fez a sua sustentação oral. Durante o voto do desembargador, verificou-se que realmente o voto do desembargador era completamente diferente do voto do caso. Era outro processo que o desembargador estava votando. Aí o advogado pediu a palavra pela ordem para esclarecer o equívoco. O desembargador falou que não poderia falar mais porque a sustentação oral havia esgotado. Pergunta-se, é possível o advogado intervir sumariamente na sessão com a palavra pela ordem? Sim, justamente nos termos do inciso 10º. Ok? Outro caso em que o advogado sustentou e o desembargador, durante seu voto, fez diversas acusações contra o advogado. E aí, pode replicar a acusação? Pode também. Ok? Mas prepare-se para receber um cala-boca, porque isso acontece também. Um desembargador me xingou, eu fui xingar também, aí cala a boca, chama o segurança e tal. Isso acontece, ok? E às vezes escutar calado também faz bem, porque tem gente que não vale a pena. Tem gente que não vale a pena. Então, pelo amor de Deus, posso usar da palavra sempre mediante intervenção sumária. Eu posso ter acabado de falar
que sempre com a palavra pela ordem é a palavra mágica para eu fazer a intervenção sumária. Ok? Para esclarecer equívoco, para esclarecimento de algum fato, etc. Ok? Inciso 11. Esse inciso sempre passou desapercebido. Até cair no exame de ordem, ninguém ter lembrado dele. Foi há uns 6 exames para trás. É direito do advogado reclamar verbalmente ou por escrito, perante qualquer juízo, tribunal, autoridade, contra a inobservância de preceito de lei, regulamento ou regimento. As pessoas achavam que só poderia reclamar por escrito. Não, pode ser verbal também. Só que a sua reclamação verbal, o que ela vai acontecer? Será redigida a termo, né? Então ela vai se tornar por escrita. Então você pode optar tanto verbal quanto por escrito contra a inobservância de preceito de lei, regulamento ou regimento. Salvo engano, foi uma questão que trouxe em que o estagiário presenciou uma inobservância e cobrou o advogado para fazer ali a cobrança disso. Ok? E era justamente a resposta. Tanto verbal quanto por escrito. Beleza? Bora. Inciso 12, já falamos, né? De forma en passant, tanto posso permanecer sentado em pé, quanto posso falar sentado em pé, em juízo, tribunal, órgão de deliberação coletiva, da administração pública ou do poder legislativo. Ok? O inciso 13 foi alterada a sua redação. Vamos para a nova. É direito do advogado examinar em qualquer órgão dos poderes judiciário, legislativo ou da administração pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, ok? Mesmo sem procuração, quando não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça, assegurada a obtenção de cópias com a possibilidade de tomar apontamentos. Afinal, então você quer dizer que se está sob segredo de justiça ou se está sob sigilo, o advogado não tem acesso? Lógico que tem, filho, só que com procuração. Rafael, mas estando sob segredo de justiça ou sigilo, a procuração tem que ter poderes especiais? Não. Basta ter a procuração. Perfeito? Existem processos que, pela sua própria natureza, eles correm sob segredo de justiça. E outros, o juiz decreta o segredo de justiça. Como, por exemplo, a própria natureza de processos de infância e juventude, processo da vara de família, ok? Processos que envolvem crimes sexuais. Só a natureza do caso já transforma o processo sob segredo de justiça. Ok? Então, você, para acessar no balcão da secretaria, você precisa ter procuração. Ok? Os outros, não. Não estando sob segredo, não precisa de procuração para acessar. Pelo amor de Deus. Ok? E não tendo procuração, eu tenho direito, mesmo assim, de obtenção de cópia, inclusive com a possibilidade de tomar apontamentos. Aí você vai e lê lá no balcão da secretaria, somente fornecemos cópia para o advogado com procuração. Assinado, direção. Aí você olha aquele papel, né? Poxa, é um papel que está escrito. E aí, o que prevalece, o papel ou a lei? Aí você chama a escrivã. Escrivã, está legal esse papel aqui. Eu tenho direito, de acordo com o estatuto, de acessar o procedimento. Aí, porque o servidor te nega. Eu falo, não, doutor, preciso de procuração. Preciso de procuração, não tem como. Então chama a escrivã para mim. Aí você chama a escrivã e explica, olha, tem um artigo aqui, ó. Falei, doutor, porque tem advogado muito chato, né? Tem advogado muito danado, então a gente realmente dá uma limitada. Eu falei, realmente eu entendo, né? Tem muito advogado chato e tem muito servidor também que não cumpre a lei. Então eu entendo. Então fornece os autos aqui e pronto, encerrou a conversa. Porque o advogado tem acesso para a obtenção de cópias, aquela carga de 1 hora, mesmo sem procuração. Ok? Vocês vão ver isso demais no exercício da profissão. Demais. Inciso 14. Tem redação nova também. Vamos lá. É direito do advogado examinar em qualquer instituição responsável por conduzir a investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza.
Olha só que interessante essa redação aqui, ó. Antigamente falava examinar em repartição policial. Então nós tínhamos uma limitação. Pô, somente em procedimento em delegacia? Não. Agora aplique-se para qualquer investigação. Ou seja, eu tenho a investigação do Ministério Público, que é o PIC, Procedimento Investigatório Criminal. Eu tenho MP, inquérito civil. Eu tenho comunicação de fato, notícia de fato, em vários procedimentos MP que o advogado tem acesso também. Se não estiver sob sigilo, sem procuração. Sob sigilo, com procuração. Tem direito a acessar na sindicância, ok? Procedimento administrativo, tudo não estando sob sigilo, sem procuração. Estando sob sigilo, com procuração. Ok? Volta lá. Então eu tenho acesso em qualquer instituição, ok? Mesmo sem procuração, seja procedimento flagrante, seja de qualquer outra investigação, tanto findo quanto em andamento, ainda que conclusa a autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, tanto em meio físico quanto em meio digital. Ok? Acostuma-se a levar para a delegacia, na hora que você for obter cópia de um inquérito, um pouquinho de folha A4, né, ofício, tal, etc. Porque você chega na delegacia, não, doutor, a gente está sem papel. Tem que providenciar o papel. Porque senão é crime de improbidade administrativa, fornecer a cópia para o senhor sem ônus. Aí eu olhei, assim, falei, tá bom. Aí fui lá, peguei um pouco de papel, forneci e me forneceu a cópia dos autos, né? Aí tem delegacia que não. Não, doutor, não tem papel, não tem como. Eu falei, não, é simples. Você me dá a carga dos autos, eu faço na papelaria aqui do lado e pronto. Não, doutor, os autos não podem sair daqui. Com base em quê, infeliz? Não tem onde estabelecido isso. Mas você vai brigando e a coisa amolece, ok? Sem gritar, como eu sempre faço. É bom não gritar. É porque ignorância, seja legislativa, seja por si só, ela me irrita, então eu não dou conta. Vamos lá. Inciso 15. Eu também, como advogado, eu tenho direito de ter vista em processos judiciais ou administrativos, de qualquer natureza, em cartório na repartição competente. Então, até aqui, eu posso ter acesso sem procuração. Então, sem procuração, eu vou ter vista do procedimento judicial, administrativo, de qualquer natureza, em cartório ou na repartição competente. Ou retirá-lo pelo prazo legal, eu preciso de procuração. Ok? Atenção com isso aí. Para retirar, preciso de procuração, pelo prazo legal. Não tendo procuração, realmente vou ter vista somente ali no balcão. Beleza? Inciso 16. Eu, advogado, também posso retirar autos de processos findos, mesmo sem procuração, pelo prazo de 10 dias. Ok? Na nossa primeira aula, a gente viu exaustivamente que um advogado, não tendo procuração, ele pode pedir prazo para juntar de 15 dias prorrogáveis por mais 15 dias. Não confunda aquele prazo para juntar a procuração de 15 dias com o prazo do inciso 16 aqui, que é retirar autos de processos findos, são 10 dias. Rafael, mas como assim? Eu não vou precisar de procuração para tirar autos de processos findos pelo prazo de 10 dias? Não vou precisar. Só que, se a essência do processo for sigiloso, vou precisar. Joga na tela. Entenda o seguinte, o fato de ser processo findo não exime que ele era anteriormente segredo de justiça. Ok? Se é um processo de inventário, se é um processo de direito de família, se é um processo de infância e juventude, não interessa se ele está arquivado. Não interessa. A essência dele é sigilosa. Então, para acessar, mesmo estando findo, eu preciso de procuração. Agora, os outros processos, não preciso nem de procuração. Vou requerer o desarquivamento dos autos, vou ter acesso a ele pelo prazo de 10 dias e pronto. Ok? Rafael, se não for findo, aí eu vou precisar, como a gente viu aqui em cima, para retirar pelo prazo legal de prazo, normalmente 5 dias, 10 dias, eu preciso de procuração. Ok? Salvo a carga xerox. Né? Salvo a carga xerox. Combinado? Então, muita atenção com processos findos aí. Já trouxe a prova várias pegadinhas acerca disso, em que as pessoas não entenderam. Entende o seguinte, a prova da FGV é muito comum o enunciado trazer uma coisa e a pergunta trazer outra.
Muito comum. Trouxe o enunciado de que o processo era sigiloso. Aí trouxe a pergunta, nos termos do estatuto, eu, como advogado, posso tirar autos para os fins por quantos dias? Resposta, 10. Entenda o seguinte, o enunciado trouxe uma coisa, um fato lá, uma circunstância, etc. Mas a pergunta da prova de ética é muito comum. Ela traz literalidade. De acordo com o estatuto, autos para os fins podem ser retirados. 10 dias. Com ou sem procuração? Sem procuração. Ok? Então atenção com isso aí. Entenda que uma coisa é enunciar e escrever outra, e outra coisa é a pergunta ser direta. Nos termos do estatuto, ponto. Ok? Inciso 17. Eu, como advogado, posso ser publicamente desagravado quando ofendido no exercício da profissão ou em razão dela. Pessoal, esse inciso 17, ele está realmente ligado ao nosso regulamento geral. Aqui, ó, artigo 18 do nosso regulamento geral. O inscrito na OAB, quando ofendido comprovadamente do exercício profissional aí, ou em caso de cargo ou função na OAB, tem direito ao desagravo público, promovido pelo conselho competente, de ofício, a seu pedido ou de qualquer pessoa. Então, primeira pergunta de prova. Desagravo público, ele pode ser praticado de ofício? Pode. Pode ser representado pelo próprio ofendido? Pode. Pode ser qualquer outra pessoa que presenciou o desagravo, que presenciou a ofensa e pediu desagravo para aquele advogado? Sim. Entenda o seguinte, se a OAB entende que vai promover o desagravo público porque houve uma ofensa ao advogado, ela vai promover mesmo sem a concordância do ofendido. Porque a ofensa não foi ao advogado, foi à classe dos advogados. Ok? Então não depende de concordância do ofendido em desagravo público. Guarde isso. Na tela. O pedido será submetido à diretoria do conselho competente, que poderá, nos casos de urgência e notoriedade, conceder imediatamente o desagravo, ad referendo do órgão competente do Conselho, conforme definido em regimento interno. Então, atenção. Independente de casos de urgência e notoriedade, a diretoria do Conselho pode conceder de imediato o desagravo. Isso é redação nova, então atenção com isso aí. Nos demais casos, a diretoria remeterá o pedido de desagravo ao órgão competente para instrução e decisão. Ok? Podendo, convencendo-se da existência de prova ou indício da ofensa, relacionado ao exercício da profissão ou de cargo da OAB, solicitar informações da pessoa ou autoridade ofensora, no prazo de 15 dias, sem que isso configure condição para a concessão do desagravo. Entenda o seguinte, pessoal. Quando o procedimento aí fala que vai se obter informações da autoridade ofensora ou do advogado, né, da pessoa que praticou aquela ofensa contra o advogado, não é um procedimento administrativo disciplinar. Isso não é um procedimento administrativo disciplinar. Não é. O que eu quero dizer? Isso é um procedimento administrativo. Não há contraditório no desagravo público. O que a OAB faz é só notificar o acusado lá que praticou a ofensa para prestar informações. Se ele não prestar, dane-se. Da mesma forma, se ele prestou informações, ele sustenta que ele não praticou a ofensa. Interessa? Não. Se a OAB quiser conceder o desagravo, a OAB vai conceder. Ok? Então não há contraditório no procedimento de desagravo com o ofensor. Ok? O advogado pode recorrer se o desagravo não foi concedido. Agora, a autoridade ofensora não tem direito de recorrer, porque a casa é do advogado. A casa não é da autoridade ofensora. Entenda isso, porque isso tem súmula. Isso pode ser cobrado no seu exame. Olha aqui, ó. Súmula número 7 do Conselho Pleno da OAB. Desagravo público, artigo 18 e 19. O ato político interno
a ausência de legitimação da pessoa ou autoridade ofensora para interpor recurso em face de decisão que deferiu o desagravo. Por isso eu estou falando para vocês, não há contraditório. É um procedimento administrativo, não é efetivamente um processo administrativo disciplinar. Se não há processo, não há contraditório na ampla defesa. É simplesmente um procedimento. Ok? Então a autoridade não pode recorrer. O relator do desagravo lá pode propor o arquivamento do pedido se a ofensa for pessoal, não estiver relacionado com o exercício da profissão ou com as prerrogativas gerais do advogado, ou se configurar crítico de caráter doutrinário, político ou religioso. Ok? Eu tenho um pedido de desagravo pendente de julgamento na OAB. Eu fui num promotor de justiça e durante o nosso papo reto, ele me chamou de pau mandado. Eu estou tentando descobrir aqui aonde o pau mandado entra. Se o pau mandado entra em ofensa pessoal, caráter doutrinário, político ou religioso. Porque a OAB está demorando 5 anos para julgar esse procedimento disciplinar, esse processo meu lá de desagravo. Duro, duro. Aí um dia eu vou descobrir aonde o pau mandado entra. Se ele é um elogio, não sei, né? Não sei. Porque não sei se vocês viram, recentemente, um juiz, ao julgar um processo de desacato, ele disse que o policial tinha sido chamado de merda. De que, em algumas situações, a merda tem um grande valor agregado, que são realmente humus, né? Que é trem lá, serve para fomentar aí a lavoura, etc. E que isso é esterco. E tem um alto valor aquisitivo. Então, às vezes, merda tem um grande valor agregado, então pode ser um elogio. Entendeu? Então, o juiz indeferiu o desacato nesse sentido. Então, às vezes, o pau mandado pode ser alguma coisa boa. Né? Eu desconheço que é uma coisa boa, mas tudo bem. Vamos para o 4º. Recebidas ou não as informações e convencendo-se procedência da ofensa, o relator emite parecer e é submetido ao órgão competente do Conselho conforme definido em regimento interno. Os desagravos públicos aí deverão ser decididos no prazo máximo de 60 dias. 60 dias. Para a sua prova você guarde isso, para a vida real, não. Ok? Então deverão ser examinados no máximo em 60 dias. Essa redação é nova, então eu estou postando que ela possa cair. Em caso de acolhimento do parecer, é designada a sessão de desagravo, amplamente divulgada, devendo ocorrer no prazo máximo de 30 dias. Também não havia essa previsão. A previsão é nova. Então, deferir o desagravo, ele vai acontecer no prazo máximo de 30 dias. Entende o seguinte? Para se julgar o desagravo, prazo máximo de 60 dias. Deferido o desagravo para ser realizado, prazo máximo de 30 dias. Ok? Então, julgamento 60 dias, deferiu e sua realização, no máximo 30. Com a divulgação do local, né, sendo realizado preferencialmente no local onde a ofensa foi sofrida ou onde se encontra a autoridade ofensora. Okay? No caso da sessão aí de desagravo, o presidente lê a nota a ser publicada na imprensa, encaminhada ao ofensor às autoridades, registrado nos assentamentos do inscrito e no Registro Nacional de Violações de Prerrogativas. Por que que existe isso? Porque nós temos outra súmula. Olha aí, ó. Esse promotor que eu quero que ele tenha essa inscrição, para que quando ele aposentar e for advogar, olha aí, ó, inscrição, idoneidade. Nos processos de inscrição, o conselho competente poderá suscitar incidente de apuração de idoneidade, quando se tratar de pessoa que de forma grave ou reiterada tenha ofendido as prerrogativas da advocacia, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa. Ok? Então, se tem essa mácula lá, pode ser indeferida a inscrição desse promotor de justiça no futuro. Ok?
O desagravo é só contra pessoas que praticaram a ofensa. Pode ser uma autoridade, mas pode ser também um advogado, um advogado não, uma pessoa qualquer, ok? É contra a pessoa, perfeito? Pode ser uma autoridade ou não. Parágrafo 8º. Ocorrendo a ofensa no território da subseção, a que se vincula o inscrito, a seção de desagravo poderá ser promovida pela diretoria ou conselho da subseção, desde que com representação do conselho seccional. Então, foi no âmbito da subseção, pode realizar na subseção, mas desde com representação do conselho seccional. O parágrafo 9 nós já falamos, né, que o desagravo não pode ser dispensado pelo ofendido, né, por quem sofreu a ofensa. E o artigo 19, vamos lá. Compete ao Conselho Federal agora promover o desagravo público de conselheiro federal ou de presidente de conselho seccional, quando ofendido no exercício das atribuições, seus cargos, ou ainda quando a ofensa a advogado se revestir de relevância e grave violação às prerrogativas profissionais, com repercussão nacional. Então memoriza aí. Conselho Federal participa de, efetivamente, desagravo? Sim. Quando? Quando envolver conselheiro federal ou presidente de conselho seccional, ou quando tiver repercussão nacional. Aí quem vai fazer é o Conselho Federal. Ok? Aí vem um parágrafo único para sacanear vocês, né, na minha forma que o anterior lá. O Conselho Federal, observado o procedimento no artigo 18, indica seus representantes para a sessão pública de desagravo, na sede do Conselho Seccional, salvo no caso de ofensa a conselheiro federal. Então, da mesma forma, pode ser delegado para o Conselho Seccional fazer a sessão, desde que tenha representante do Conselho Federal. Mas, se a ofensa for para conselheiro federal, não pode ser no Conselho Seccional. Tem que ser lá no Conselho Federal. Ok? Pessoal, é chato, desagravo, mas como a gente teve essas alterações aí recentes, eu estou suspeitando que possa cair alguma coisa, então por isso que eu decidi bater nele aí um pouco. Ok? Então, resolvido aqui o inciso 17 e o artigo 18, só vou pontuar a outra disposição legal pertinente, que é o parágrafo 5º, também do artigo 7º. Olha aí, ó. No caso de ofensa inscrito na OAB, no exercício da profissão ou de cargo ou função de órgão da OAB, o conselho competente deve promover o desagravo público, sem prejuízo da responsabilidade criminal em que incorrer o infrator. Ok? Próximo inciso aí, inciso 18. Não traz grandes dificuldades. É direito do advogado usar os símbolos privativos da profissão de advogado, sem mistério. Inciso 19. É direito do advogado, pessoal, recusar-se a depor como testemunha em processo no qual funcionou ou deve funcionar, ou sobre fato relacionado com pessoa de quem seja ou foi advogado, mesmo quando autorizado ou solicitado pelo constituinte, bem como sobre fato que constitua sigilo profissional. Pelo amor de Deus, pessoal, também já cansou de cair na prova isso. Você é advogado à parte. A parte arrola você como testemunha e implora para você quebrar o seu sigilo profissional, para você informar questões afetas ao seu sigilo profissional. Você pode quebrar o seu sigilo? A recomendação é que você, mesmo assim com a solicitação, você se recusa a figurar como testemunha. Ok? Mas você tem que entender o seguinte, você só pode se recusar, com base no inciso 19, a figurar como testemunha quando você tiver questões pertinentes ao sigilo profissional. Porque uma coisa, eu estou saindo aqui do Supremo, eu presencio um acidente de trânsito. Presencio e sou rolado como testemunha do fato. A vítima, nem a pessoa que praticou o acidente, me contactou como advogado. Então eu sou uma testemunha de fato.
Posso chegar em juízo e falar, não posso falar nada? Eu tenho a previsão do artigo 7º, inciso 19, vou me recusar a figurar como testemunha? Não, porque não está afeto ao seu sigilo profissional. Ok? Então eu tenho direito de me recusar mesmo quando solicitado ou autorizado. Ok? Uma vez eu estava no juizado, presenciei lá uma prisão, em que durante a prisão a pessoa chamou o policial civil de macaco. Então isso gerou um procedimento, né? Outro procedimento, um criminal pela injúria racial e um procedimento disciplinar contra o policial, porque a pessoa alegou que ela foi ferida, né? Houve ali um excesso na atuação profissional do policial. Aí, como eu estava presente, eu estava lá, minha assinatura na ata, tal, tudo. Eu recebo intimação da corregedoria para comparecer na corregedoria para depor sobre esse fato. Aí eu falei que eu me recusava a figurar como testemunha porque eu era advogado da pessoa que foi presa na hora da prisão. Não tinha como, tinha um sigilo profissional. Eu ia confessar para a autoridade policial que ela chamou a pessoa de macaco? Tal, de jeito nenhum. E isso afeta o meu sigilo profissional. Então, simplesmente eu me recusei a figurar. Não, doutor, só para a gente elucidar o fato, explica como que a coisa aconteceu. Eu falei, doutora, vedação, legal. Artigo 7º, inciso 19, ponto final. Ela constou esse meu depoimento e pronto. Ok? Por quê? Era afeta o meu sigilo. Se eu não fosse advogado daquela pessoa, eu poderia depor? Não é que eu poderia, eu seria obrigado. Porque eu presenciei o fato. Agora, como eu era testemunha, como eu era advogado da pessoa que foi presa, não tinha condições. Ok? Inciso 20. Eu também, advogado, eu posso me retirar do recinto onde se encontra aguardando o pregão para ato judicial. Após 30 minutos do horário designado e a qual ainda não tem comparecido a autoridade. Não tenha comparecido a autoridade que vai presidir a ele. Qual é ele? A audiência, etc. Mediante comunicação protocolizada em juízo. Rafael, mas existe a previsão de 30 minutos aqui, existe a previsão no inciso de trabalho de 15. O que prevalece? Qual prova você está? Você está na prova de ética? Prevalece 30. Você está na prova de direito de trabalho? Prevalece 15. Simples assim. Ok? Agora, pelo amor de Deus, você chegou no fórum, o juiz não está presente. Não está presente. Passou 30 minutos, você pode ir embora? Pode, mediante comunicação protocolizada em juízo. A autoridade está presente, a audiência está atrasada em mais de 2 horas. Você pode ir embora? Não, senta a bunda lá e espera. Ok? Na vida real, para você ir embora, você precisa de uma certidão do escrivão, atestando que a autoridade não está presente, para você fazer a comunicação protocolizada em juízo, e aí sim poder ir embora. Ok? Por fim, artigo 7º, inciso 21. É direito do advogado assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações, sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento, e subsequentemente de todos os elementos investigatórios e probatórios decorrentes ou derivados, direto ou indiretamente, podendo, inclusive no curso da respectiva apuração, apresentar razões e quesitos. Pessoal, professor Campideri, parece que já postou aqui, já esteve com vocês, não já? Ele discutiu, possivelmente, um inquérito policial com os senhores. E ele discutiu que os inquéritos policiais são o quê? Inquisitoriais. Afinal de contas, se são inquisitoriais, esse artigo 21 trouxe contraditório, trouxe ampla defesa para o inquérito policial, mitigou o caráter inquisitorial do inquérito? Não. Simplesmente permitiu-se a garantia do advogado nas oitivas, no interrogatório do investigado. Mas no seguinte sentido, assistir não é simplesmente como algumas pessoas afirmam. O verbo assistir aqui é maior do que estar presente. Assistir o seu cliente num interrogatório significa que você pode fazer perguntas para o seu cliente ou para eventual outra pessoa. Então não é só estar presente, cuidado. É sim ter o direito como advogado de fazer perguntas durante o interrogatório. Combinado? Agora, Rafael, entenda o seguinte. O cara foi preso.
Ele não informou o telefone do advogado, ele não informou o telefone da família, não tem nenhum advogado para atender ele. A autoridade policial vai ficar lá esperando um advogado brotar para poder acompanhar ele? Óbvio que não. Então nós temos um mínimo de razoabilidade. Se não tem advogado, não tem nenhum interesse em participação de advogado, pode acontecer sem participação de advogado e ponto final. Não será ilegal. Agora uma coisa, eu informei para a autoridade policial, estou me deslocando para a delegacia, aguarde a minha presença. E ele realiza um interrogatório, nulidade absoluta. O advogado está presente, mas faz a oitiva sem a participação do advogado, nulidade absoluta. Então uma coisa é quando o advogado decide participar e ele não pode participar por imposição do delegado, etc. Aí o ato é nulo. Outra coisa é não existir advogado cadastrado, não existir telefone para outro advogado, não existir nada e a autoridade não tem condições de ficar esperando isso. Ok? Então é nesse sentido que é um direito do advogado e está aqui no inciso 21. Beleza?